Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2012/2013. O problema lá na prova é a questão de número 5. Vamos ao enunciado. Se os números reais A e B satisfazem simultaneamente as equações raiz quadrada de A multiplicado por raiz quadrada de B igual a meio e ln de A ao quadrado mais B somado com ln de 8 dando igual a ln de 5. Um possível valor de A dividido por B é... Então note que ele pede no problema um possível valor para o quociente de A por B. Ok? Aí as alternativas são: letra A, raiz quadrada de 2 sobre 2, letra B, 1, letra C, raiz quadrada de 2, letra D, 2 e letra E, 3 raiz quadrada de 2. Então, observe que trata-se de um problema envolvendo logaritmos, né? Vamos à solução do problema. Então, observe que ele dá duas equações, portanto, em termos de A e B, nós temos um sistema, ok? E vamos manipular essas duas equações que foram dadas. Nessa primeira, inicialmente a gente pode pegar o A e introduzir nesse radical que tem o B. Ok? Então aqui vai ficar raiz quadrada. Quando o A foi introduzido no radical que contém o B, o A entra elevado ao índice. Como o índice é 2, vai entrar A elevado ao quadrado, ficando então raiz quadrada da raiz quadrada de A ao quadrado vezes B. Ok? Isso aqui igual a meio. Ora, quando a gente tem a raiz de uma raiz, basta multiplicar os índices. Então, 2 vezes 2 vai dar índice 4, ficando então raiz quarta de A ao quadrado multiplicado por B, isso igual a 1 sobre 2. Ora, para me livrar do radical aqui, basta elevar ambos os membros a um expoente igual ao índice. Portanto, eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade à quarta. Então, elevando a quarta os dois lados, vai ficar A ao quadrado B, o radical desaparece, e o lado direito, meio elevado a 4, vai dar 1 sobre 16. Ok? Então, temos aqui uma equação, tá certo? Sem os radicais, né? A ao quadrado vezes B igual a 1 sobre 16. Agora, vamos manipular a segunda equação. Inicialmente eu irei passar para o lado direito o ln de 8. Então aqui eu vou ficar com ln de A ao quadrado mais B igual a ln de 5 menos ln de 8. Então observe que ln de A ao quadrado mais B vai ser igual a... Ora, aqui eu tenho uma diferença de dois logaritmos, né, na mesma base. Uma diferença de logaritmos vem do logaritmo da divisão. Então, isso aqui pode ser reescrito como sendo ln de 5 dividido por 8. E aí temos agora a igualdade de dois logaritmos na mesma base. Ora, se esses dois logaritmos eles são iguais e estão na mesma base, então isso indica que os logaritmandos eles são iguais, isto é, o A ao quadrado mais B tem que ser igual a 5 sobre 8, ok? Então agora ficamos, né, com duas equações bem mais simples. Vamos só mudar aqui de folha para poder continuar, tá? Então observe que agora a gente tem o seguinte sistema. Agora a gente tem o seguinte sistema de equações. Temos a primeira equação, que é o A ao quadrado multiplicado por B, dando 1 sobre 16. E temos a equação, que é o A ao quadrado somado com B, dando
5/8, ok? Ora, a gente pode encarar o A ao quadrado e o B, tá? A gente pode olhar para o A ao quadrado e o B como sendo dois números cujo produto é 1/16 e cuja soma é 5/8. Ora, dois números que a gente conhece a soma e o produto, isso recai numa equação do segundo grau, né? Então a gente poderia imaginar o A ao quadrado e o B como sendo raízes da seguinte equação do segundo grau: x ao quadrado menos o valor da soma, que seria 5/8, né? Multiplicado por x mais o produto, que é 1/16 igual a 0, ok? Então, se você olha para A ao quadrado e B, se você tem o produto deles e tem a soma, usando isso recai nessa equação do segundo grau. Multiplicando a equação por 16, vamos ter 16x ao quadrado menos 10x, isso aqui mais 1, igual a 0. Aí observe que as raízes dessa equação são fáceis de serem encontradas, né? A gente vai ter como raízes, vamos chamar aqui x', né? Procurando dois números que o produto seja 16 e a soma 10, seria 2 e 8 dividindo por 16, 2 e 8 dividido por 16, a gente vai achar meio e 1/8, ok? Então, essas são as duas raízes da equação do segundo grau, meio e 1/8. Só que essas duas raízes, né, são representadas por A ao quadrado e B. Lembram do sistema? Porque no sistema a gente tem que A ao quadrado vezes B é 1/16 e A ao quadrado mais B é 5/8, né? Aí a gente imaginou A ao quadrado e B como sendo raízes dessa equação do segundo grau. Então, a gente vai ter uma possibilidade, né, que A ao quadrado pode ser meio e o B pode ser 1/8, ou então o contrário, certo? Ou então a gente pode ter a possibilidade de A ao quadrado ser meio, aliás, ser 1/8, né? E o B ser igual a 1/2. Então, fazendo as contas, lembre que ele quer a razão entre o A e o B, né? Observe que uma possibilidade para o valor de A é ser mais ou menos raiz quadrada de 2/2, né? Quando eu tiro a raiz quadrada de meio e racionalizo, dá a raiz quadrada de 2/2. Isso aqui, combinando com B, igual a 1/8. Ou então existe a possibilidade do que? O A ser mais ou menos raiz quadrada de 1/8 e combinando aqui com B igual a meio. Ora, simplificando 1 sobre a raiz de 8, né? Você simplificando 1 sobre a raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8 é 2 raiz quadrada de 2. Então, se eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, isso vai dar mais ou menos raiz quadrada de 2/4. Combinando com B igual a meio, ok? Agora vamos observar os sinais de A e de B, certo? Note que nas equações em que aparecem A e B, observe que se a gente olhar as equações originais, né, para que essa raiz seja um número real, o A não vai poder ser um número negativo, certo?
Então, por essa equação, a gente já sabe que o A não pode ser um número negativo e nem o B, certo? Então, A e B tem que ser números positivos, tá bom? Então, fazendo nossas escolhas, né? Nessa primeira possibilidade, temos que o A vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2, combinando com B igual a 1/8. E aí, como ele quer a razão de A por B, né? Como ele quer A sobre B, então uma possibilidade vai ser dividir raiz quadrada de 2 sobre 2 por 1/8. Isso dando o quê? 4 raiz quadrada de 2, tá? Se você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, você vai obter 4 raiz de 2. E na outra possibilidade, né? O que é que vai acontecer? Aqui, note que o valor que a gente vai escolher para o A é o raiz quadrada de 2 sobre 4. E vamos combinar isso com B igual a meio. Então, agora fazendo a razão, né, A sobre B vai ser igual. Aqui a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Quando a gente fizer isso, vai dar como resultado raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, temos essas duas opções, certo? Para A sobre B. A sobre B pode dar 4 raiz de 2 ou pode dar raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí, se a gente volta lá no enunciado do problema, né? Se a gente volta no enunciado do problema e olha as alternativas, o 4 raiz de 2 não aparece em nenhuma das alternativas, mas aparece a opção raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, a alternativa correta do problema é a letra A. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.